Bem-vindos a mais uma aula do Projeto Economed. Hoje nós vamos falar sobre o PFIES do Banco do Nordeste. Isso aqui é fruto de uma análise personalizada para uma estudante que eu fiz a mentoria individual com ela e que muitos produtos, às vezes eu vou muito mais a fundo quando eu tenho o primeiro aluno nesse modelo, tá? Para quem me conhece há algum tempo sabe que o PFIES eu já citei várias vezes, que ele foi extinto e eu fui um grande crítico do PFIES. O PFIES ele era um programa do governo junto com o FIES, no mesmo processo seletivo, que limitava a renda do estudante até 5 salários mínimos per capita, o que fazia com que bancos, AFOCs, agentes financeiros operadores de crédito, como o Banco do Nordeste, Pravaler, Bank, Banco da Amazônia, não tinham interesse em diferenciar para algumas pessoas com renda baixa. Então acabava não sendo útil. E o governo desvinculou o PFIES do FIES e começou a falar quem quiser oferecer que crie seus próprios modelos. Então era uma situação bem mais complexa, alunos não estavam matriculados na faculdade, enfim. Então foi um grande crítico desse modelo e aparentemente o Banco do Nordeste está com esse convênio que seria a modalidade 2 do antigo PFIES, que era a modalidade 2, era usado recursos de fundos constitucionais para ajudar o desenvolvimento regional de algumas regiões do país, nesse caso especificamente da região nordeste do país. Então, a pedido dessa estudante, que está matriculada na Unifacisa, em Campina Grande, na Paraíba, pediu que eu ajudasse, eu fui pesquisar profundamente, então existe o convênio da instituição dela com o Banco do Nordeste. Esse modelo do PFIES, que eu vou compartilhar com vocês algumas telas, eles têm algumas vantagens e algumas desvantagens, tá? Eu acho que depois do FIES, quem não conseguir esse financiamento, o PFIES aqui desse banco pode ser uma solicitação interessante. Eles colocam como uma vantagem que você pode solicitar a qualquer época do ano. Mas, quando a gente for entrar no site que eu vou passar para vocês aqui, que está no link da aula, o bnb.gov.br/financiamento-estudantil, tem todas essas informações que essa tela que eu estou compartilhando com vocês e tem o botão de solicite o financiamento, que a hora que eu clico aqui, olha o que acontece. Sistema sem acesso para esse período. Ou seja, você não pode solicitar todo o tempo. Então eu liguei para o banco, conversei lá com algumas das pessoas responsáveis pelas informações que me disseram que em janeiro deverá abrir novas vagas para os alunos que já são matriculados em algumas instituições conveniadas, possam solicitar. Os critérios de quem pode participar: tem que ter participado de alguma edição do Enem até 2010, obtido nota superior a 450 pontos e não ter zerado na redação. Para obter, devem estar matriculados em instituições conveniadas, que eu vou falar mais para frente desta aula, possuir renda ou dependente financeiro com cadastro no Banco do Nordeste, ou seja, tem que ter renda. E aqui é interessante, o PFIES, a minha maior crítica era que, primeiro, o processo era junto com o FIES, aí o aluno não tinha nem a vaga garantida na faculdade. Segundo, ele era normalmente chamado primeiro para o PFIES e ficava aguardando se ele não seria chamado para o FIES, que era muito mais interessante, porque o FIES é juros zero, mais IPCA, diferente desse outro modelo que leva em consideração IPCA mais juros, tá? Então, e a outra crítica principal é que, como limitava até 5 salários mínimos per capita, como eu disse, as AFOCs, os agentes financeiros, não tinham interesse em diferenciar se a renda era muito baixa. E por aquele modelo ele não poderia financiar. Então hoje o financiamento vai direto com esse banco quando ele abrir o modelo, partindo do pressuposto que a sua instituição já seja conveniada e você já esteja com a vaga garantida e matriculado nessa instituição de ensino. Então aqui, em nenhum momento dessas informações, ele está limitando os 5 salários mínimos per capita. Porque banco quer emprestar dinheiro, facilita para quem tenha mais renda possível, porque vai pagar juros, não é gratuito, tá ok? Então a gente entende que, eu entendo que a partir de janeiro de 22 pode estar liberado isso e me coloco à disposição de vocês para sanar todas as dúvidas. Naquele momento a gente vai ter acesso ao contrato e eu vou acompanhar vocês nesse sentido, porque eu também aprenderei junto com vocês como funciona esse modelo e poderei ajudar muito mais estudantes.
As vantagens que eles colocam aqui, que podem ser solicitadas a qualquer época do ano, mais ou menos, né? Só que não. Solicitação no financiamento pode ser digital. Aqui assim é realmente interessante, um curso, por exemplo, de 6 anos, você poderá financiar em mais 12. Ou seja, você paga em 3 vezes o tempo que você ficou no curso. Se você está no 3º ano de faculdade de medicina, falta o 3º, 4º, 5º e o 6º, você vai poder financiar, usar financiamento durante 4 anos e financiar depois em mais 8. Tá? Durante o curso, apesar deles falarem que financiam 100% da mensalidade, como você já começa a pagar a parcela a partir do mês seguinte à solicitação, e você tem que pagar 35% da mensalidade mais os juros, isso quer dizer que eles diferenciam no máximo 65% da mensalidade. E aqui eles não colocam nenhuma simulação e nenhum modelo como funciona isso. Para quem assistiu a minha aula da Cicobi, eu acredito que seja muito parecido. Ou seja, uma mensalidade de 10 mil, você tem que pagar R$ 3.500 da parcela da parte não financiada, mais os juros. Que entendo que os juros é sobre o saldo devedor, e eu gosto muito desse modelo. Apesar das prestações irem sendo crescentes, indo serem crescentes, você vai terminar a faculdade devendo só a parte dos juros financiados, a parte principal dos juros. E as parcelas são debitadas em conta corrente. As condições do financiamento. Como eu falei, 100% da mensalidade, só que não. Operação não tem carência, você paga a partir do 2º mês, ok. Prazo até 3 vezes, eu já falei, que é isso que o exemplo do estudar, como esse exemplo que eles citam aqui, ó. 4 anos estudando, você paga em 8. Durante o curso, 35% mais os juros, tem um asterisco aqui, vamos lá ver o que é esse asterisco. Esse asterisco diz o seguinte, ó. Taxa de juros do financiamento está estimada em 5,38% em 2021 e pode apresentar variação mensal composta por uma parte fixa e outra variável, ambas divulgadas pelo Banco Central conforme essa resolução. Eu fui verificar o que é essa resolução, tá? Então essa resolução aqui diz o seguinte, que os encargos incidentes sobre os financiamentos estudantis serão apurados mensalmente por IPCA, ou seja, ele considera um pouco do IPCA, considera a taxa de juros de longo prazo, a TLP, tá? Antigamente a gente chamava de JLP, agora TLP, mais um coeficiente que, quando aplicado nessa fórmula aqui gigante aqui, ó, quando aplicado nessa fórmula, vai estipular que no caso deste semestre é 5,38% ao mês. A tendência da taxa de juros subir e a inflação cair, talvez não mude muito isso. Então é uma taxa de 5,38% ao mês, que equivale a mais ou menos 5,38% ao ano, que equivale a 0,44% ao mês. Então é uma boa opção de financiamento caso você tenha disponibilidade de conseguir. As garantias. Bom, esse aqui não é um financiamento só para medicina. Isso aqui é um financiamento para qualquer curso de faculdade. E conseguir durante o ano todo, tenho certeza que é muito mais fácil para outros cursos do que para a medicina. Porque a gente não sabe se o recurso é escasso, se você vai conseguir só em fevereiro, se você vai ter se a nota do Enem vai ser relevante. Eu sinceramente não sei como é que funciona. Vocês, indo à agência ou até a faculdade, podem ter muito mais informações e depois me subsidiar. Então, esses financiamentos, partindo do pressuposto que não é só para medicina, vários cursos, um financiamento dificilmente vai chegar num valor de R$100 mil aqui de parcela, sendo que medicina em 2, 3 semestres isso já estoura. Então, para esses financiamentos de taxas de até R$100 mil, a garantia é só um aval, no qual o avalista deverá possuir renda igual ou superior a 5 vezes o valor da parte financiada ou de pelo menos 5 salários mínimos, o que for o maior. Então, se você tem uma mensalidade que você vai financiar R$5 mil por mês, você vai ter que ter avalistas com renda de R$25 mil, ou o que for maior. Pode incluir mais de um avalista caso você não tenha essa renda. Nos casos que ultrapassar R$100 mil, será exigida a garantia real, ou seja, um bem imóvel para fins de hipoteca.
Aqui terão custos, como custos de alienação fiduciária, às vezes taxa de avaliação do bem. Então vai precisar entender bem quais são todos os custos. Isso não é simplesmente o bem que você tem que dar em garantia. Isso onera vocês em mais algumas taxas que costumam ser aí por volta de uma alienação por volta de 4, 5 mil reais, mais umas taxas de avaliação de bens. Alguns modelos como a Lume cobram aí taxas muito mais caras do que provavelmente o Banco do Nordeste, por ser um banco do Estado, do governo, financiar de alguma forma, tá? Eles não falam aqui, por exemplo, se você vai financiar, precisa de uma renda de 25 mil, se você ultrapassar os 100 mil, se ainda precisa ter essa renda ao avalista. Isso não dá para saber, mas é uma dúvida que fica. Dando o imóvel, o avalista também precisa ter a renda de 5 vezes o salário, a parte financiada da faculdade. E também a parte da faculdade, eles vão considerar o 100% da mensalidade ou 65%, porque 35% você paga mensalmente. Então essas dúvidas que restam para que a gente possa ter uma análise completa desse sentido. Aqui tem um fluxo, um infográfico mostrando os passos para contratar. Então você entra naquele site que é o bnb.gov.br, barra financiamento tracinho estudantil. Você se cadastra. Se você já tem conta é mais fácil, senão você faz o cadastro online, tem o link ali que eu também vou disponibilizar na descrição dessa aula. O banco vai fazer uma pré-análise, você vai comparecer, se for aprovado, você comparece com um documento de regularidade de inscrição da faculdade. Aí o banco, se a faculdade estiver de acordo, comprovar que você está matriculado, abre a sua conta e elabora um contrato que eu vou ajudar você a analisar esse contrato futuramente. E você apresenta os documentos, assina o contrato e a liberação para a faculdade do valor financiado. Eles são muito acessíveis nesses telefones, eu liguei, fui muito bem atendido aqui no 0800 728 3030, também está na descrição das aulas. Eles têm o atendimento pelo WhatsApp. E orientações para o cadastro do aluno, que são documentos que eu vou colocar também, está aqui. Tá vendo? Também estou colocando esse PDF para vocês no link da aula, como anexo a esta aula, tá? Então o que você tem que fazer? Antecipe-se, porque se realmente em janeiro for oferecido, é bem interessante. Tem uma cartilha também que eles colocam, que eu também estou deixando nessa aula. A documentação exigida, estou colocando também o anexo de quais são esses documentos que eles aceitam para que você comprove renda, para que você comprove esses documentos, mas basicamente aqui, ó, não vou entrar nesse detalhe porque vocês conseguem facilmente ter acesso a esse vídeo. Tem um videozinho aqui rapidinho que eles mostram, que eu também estou deixando no anexo dessas aulas. E as instituições têm que ser conveniadas. Então, especificamente dessa estudante que eu dei a mentoria ontem, estamos aqui na Paraíba. São essas faculdades. A dela é a Unifacisa de Campina Grande, tá? Tem aqui também a Unifip, tem a FSM, Faculdade de Santa Maria. Então você clica aqui em cada estado, você tem todas essas opções. Alagoas, Bahia, tá? São muitas. Eu não vou entrar aqui no mérito de todas elas. Dúvidas? Comentem aqui na aula, mandem uma mensagem para mim. Mas basicamente entre em contato com o banco. Então depois do FIES, esse me parece ser uma opção muito interessante para quem tem a sua faculdade conveniada à disposição do MEC. Se ficou alguma dúvida, vamos conversando e eu vou junto com vocês aí de mãos dadas até vocês conseguirem alguma modalidade, seja do PFIES, seja do FIES, enfim, tá bom? Boa sorte! Nos vemos na próxima aula e iniciem esse processo aí porque me parece ser realmente interessante.